Bom, e voltamos com o quadro Meu Jardim, aqui com a Rojane. Olha, gente, cada dica, todo mundo pediu. Voltamos, né, Rojane? Foi ótimo. É muito bom aparecer, falar das dicas, tudo, mas também foi muito bom esse tempo que a gente ficou sem falar, porque eu pude ver o quanto esse quadro é bem quisto, quantas pessoas assistem e quantas dúvidas vocês têm. Então, mais uma vez, eu volto a repetir. Vem deixar as dúvidas aqui com a gente para eu poder explicar realmente o que vocês querem. Começar o dia num lugar maravilhoso desse, um paraíso, um lugar paradisíaco desse. Olha aqui, já começa com uma frase: a flor que hoje oferece a mim, amanhã pode brotar no seu próprio jardim. Nossa, você tá inspirada, hein? São lindas as frases, as meninas trocam uma vez por semana e o que eu queria realmente era criar esse clima gostoso aqui dentro da loja e consegui. Conseguiu mesmo. Bom, nesse clima gostoso, hoje nós vamos falar com vocês sobre plantas dentro de casa. Eu mesma sou cheia de dúvidas. Às vezes eu penso até em pegar planta artificial. Falo, não posso, tem que ser... Tem jeito de ter planta em casa? Tem sim. Eu escolhi esse tema porque vem muita gente diariamente aqui na loja querendo saber. Quer ter uma plantinha em casa, mas trabalha, a casa fica quase todo o tempo fechado. Às vezes não tem muita disponibilidade, mas dá para ter. E antes de você vir à floricultura comprar, você precisa primeiro definir na sua casa qual é o lugar, aonde você quer pôr. Se é na sala, se é perto da janela, tudo isso, né? Então na hora que você chegar na floricultura, você vai falar para a pessoa que está te atendendo qual é o lugar e qual é a insolação desse local. É isso que eu preciso ensinar. Tem as plantas que são de sol pleno, que daí são aquelas que vão ficar na varanda, numa área de lazer que bate pelo menos 8 horas de sol. Tem as plantas que são de meia sombra, que são as que ficam dentro de casa, próxima à janela, que pega 4 horas daquele solzinho mais fraco da manhã ou do final da tarde. E tem as plantas que são de sombra mesmo, que são aquelas que já vão ficar mais para dentro da casa, pelo menos a uns 3 metros de distância da janela. Porque não adianta você pegar uma planta que ela o habitat dela é no sol pleno, só porque ela é bonita, e colocar dentro da sua sala. Daí não tem cuidado que dê jeito nisso. O ideal é o local. Dá um exemplo de planta que fica em sol pleno. Sol pleno vão ser todos esses tipos de cactos que a gente tem, cacto, suculenta, a pata de elefante, as exórias, os coqueiros em geral, a areca, o fênix, é tudo planta de sol pleno. Sol médio, 4 horas. 4 horas de sol. Perto da janela. Que é próximo. A ráfia conseguiria ficar, que é uma planta muito usada. As chameadoras, leia fica perto da janela. Zamioculca fica perto da janela. A clúzia, aí o lírio da paz poderia ficar. Você vai percebendo ao longo também que as plantas que pegam menos sol geralmente não dão flor. Ela vai dar uma folhagem bonita. E aqui fica em sombra? Aqui vai ficar mais lá no fundinho da sala. A ráfia, que eu digo que ela é um coringa, porque ela precisa de pouca água, ela gosta de umidade, um ambiente úmido, mas a água em si é pouca. A chameadora ficaria e fica muito bem. A zamioculca, tem o pacová, os cissos, aí são outros tipos, são essas plantas que têm a folhagem um verde mais escuro e geralmente elas são gordinhas assim. E a água? Então, depois que você decidiu o lugar, escolheu a planta, tudo, geralmente as pessoas pecam demais na rega dentro de casa, porque ou exagera muito e mata, porque essa casa fica fechada há muito tempo, ou não joga, porque trabalha e daí acha que se puser uma vez por semana tá bom. Não é assim. É claro que você não precisa ter um dicionário de planta para saber cuidar. Geralmente quem vende tem que saber te sinalizar. Mas assim, eu falo, Cida, que a coisa mais fácil que tem a fazer é usar o dedômetro, que é o dedo. Você passa, nos primeiros 15 dias, isso vai ser o principal. Você coloca o dedo na terra, se o seu dedo sair sujo, é porque está úmida ainda. A gente trabalha, hoje em dia a maioria das mulheres ficam fora de casa o dia todo, quando chega é aquela
correria, tem que arrumar a casa, fazer almoço, cuidar das crianças, tudo. Então assim, não precisa regar todos os dias. Uma dica importantíssima, você pode colocar água segunda, quarta e sexta numa maior quantidade. Isso eu fui aprendendo aqui com o tempo. Coloca uma drenagem bem feita e quando for regar, coloca um balde de água de uma vez, como se você fosse lavar. Põe, deixa escorrer, essa terra vai estar úmida até as bordas. Então, mesmo que na terça você não vai pôr água, na quarta você vai pôr novamente, então ela vai estar úmida. Outra dica em relação à umidade é o seguinte, não é só pôr água na terra, você pode usar aquela bombinha de pulverizar, de molhar. Essa folha, por exemplo, tem que dar uma jogada de água, né? Tem que... Pra um pó, que eu falo. Umidificar. Se é uma planta que está numa área externa, que nem fundo de garagem, quando você for lavar a garagem, você vai jogar água com a borracha. Agora, se ela está dentro de casa, vai com essa bombinha. Umas 2, 3 vezes por semana, se você umidificar, ela já cria esse ambiente úmido para as folhas. Outra dica legal também em relação à umidade é, se você tiver espaço, fazer um aglomerado de vasinhos, assim como está aqui. Não deixar um sozinho, porque se você põe um perto do outro, você cria um microambiente ali para elas e elas vão trocando a umidade uma da outra. Então, geralmente, dá mais certo quando elas estão agrupadas. Se você escolhe uma varandinha na sua casa, ou tem muita casa que tem a jardim de inverno, ao invés de pôr um vaso só, faz um grupinho de vaso que, além de ficar bonito, uma segura a umidade da outra. Outra dica importante é que, em relação à água, a gente pode colocar alguma coisa por cima da terra para segurar mais essa umidade. É o caso da casca que a gente usa. A casca não é só enfeite, ela ajuda essa terra a ficar mais úmida. E tem gente que coloca alguma forração. Eu posso plantar alguma florzinha, por exemplo, uma renda portuguesa, uma erinha, ou eu posso usar, dependendo do lugar que esse vaso tiver, resto de grama que você podou, dá uma rastelada e põe por cima, ou o próprio musgo verde que vende em floricultura, a barba de bode, porque quando você umedecer, que essa terra molhar, vai durar mais. Ele vai evitar a evaporação, dura mais, então vale a pena investir nisso também. Apesar que hoje em dia também na floricultura a gente também tem um mineral que chama vermiculita, que pode ser incorporada nessa terra e ela retém a umidade. Mas um jeito simples, prático, eficiente, é cobrir com algum substrato que você tem em casa. Para ter planta em casa tem que ter carinho, viu, gente? Ter carinho, querer ter a planta. E fica a dica, decide o lugar aí na sua casa onde você quer colocar uma planta e vem até aqui, eu vou te ajudar a escolher. Hoje a gente falou sobre o local ideal e sobre a rega. Semana que vem? Nós vamos falar sobre o substrato ideal e qual é a melhor adubação.